Salve, rapaziada, ligada no canal FM Mundo Moto, aquele que não para de falar nunca sobre motocicletas. Deixe o seu gostei, o seu não gostei, inscreva-se, critique, participe desse movimento pelas duas rodas e um motor. Hoje foi divulgada a ata da reunião da Comissão de Grandes Prêmios, que reúne os fabricantes, as equipes, os organizadores e também a Federação Internacional, falando de regras para o Mundial de Moto Velocidade 2021 e começando pela bandeira amarela. É uma regra que já vinha sendo aplicada. Se acontece um acidente à frente dos pilotos, esses pilotos que vêm na sequência têm que diminuir a velocidade. Se não diminuírem, terão a volta cancelada e ainda poderão sofrer mais alguma penalidade, o que é uma norma polêmica, né? Porque você está vindo ali e o atendimento está sendo feito no canto da pista e a bandeira amarela mais longe ainda, né, fora da área de escape, e o aviso no painel, quando você está concentrado na pilotagem e tem segundos, frações de segundos para pensar em tirar a mão, é bem difícil disso acontecer na prática, é difícil saber quem fez isso propositalmente e essa norma vai gerar, mais uma vez, muita discussão. Outra norma divulgada foi para quem acelera demais no pit lane, passa acima dos 65 km por hora, essa infração vai ser punida com a dupla volta longa em substituição ao ride-through, passar pelo pit lane novamente devagar. É melhor porque quebra menos o ritmo da corrida, sem prejuízo de outras penalizações. Mais uma novidade é que os protestos que forem improcedentes, o dinheiro do protesto ficará para a Federação Internacional, para projetos em benefício do motociclismo e, claro, os protestos que forem procedentes, o dinheiro do depósito para o protesto será devolvido para a equipe que o apresentou. Mais uma outra regra que foi fixada hoje é que não teremos nenhum grande prêmio como o melhor grande prêmio do ano, porque foi um ano atípico e tudo mais, e então os 10 circuitos que realizaram corridas, né, vários deles, Jerez, Áustria, Misano, Valência e Teruel realizaram 2 corridas consecutivas. Todos esses 10 circuitos receberão um troféu como um mérito pela determinação de manter o calendário, que foi realmente muito extraordinário e dependeu de muito empenho, especialmente sem público, sem grandes patrocinadores. Então é um merecimento que vai ser dividido com todos os circuitos. E a última notícia dessa comissão de grandes prêmios é que os convites, isso é muito bom, os convites para wildcard, né, para participação isolada em grandes prêmios que não aconteceram em 2020 por conta da pandemia, estarão de volta em 2021, restritos a 2 convites por classe a cada grande prêmio, sendo que na Moto 3 vai acontecer como já era na Moto 2 e na MotoGP. Você não pode entrar com uma equipe estranha. Você tem que entrar com uma equipe fixa no Mundial de Moto Velocidade. Na MotoGP há algumas exceções, mas nas classes de acesso isso não vai mais acontecer, o que é realmente uma notícia boa, porque se você entrar com uma equipe meio mambembe, coloca os outros pilotos em risco mais ainda, né? Então essas foram as decisões. Aqui no Brasil tivemos corridas esse fim de semana, né? 2 corridas de campeonatos nacionais importantes. No Superbike Brasil, a 6ª etapa, vitória mais uma vez consagradora do Eric Granado na classe principal, a Superbike 1000, que correu no Autódromo Internacional Raul Boesel em Curitiba. Estive lá acompanhando esse evento, uma vitória muito tranquila do Eric, como vem sendo esse ano. A 2ª colocação foi muito disputada entre o Pedro Sampaio, companheiro do Eric na Honda, e o Danilo Lewis, que voltou dos Estados Unidos para as etapas finais da temporada. A diferença foi muito pequena do Pedro sobre o Danilo. E tivemos também a Copa Pro Honda CBR 650R, que foi mais uma vez fenomenal, né? 26 motos no grid, e a gente teve a vitória inaugural do Theo Mana, piloto de 14 anos, que veio do kart e venceu pela primeira vez na carreira. O líder do campeonato, Gui Brito, largou em último porque cometeu uma infração técnica e veio passando todo mundo, mas não conseguiu chegar no Mana, que venceu com quase 7 segundos de vantagem. Grande resultado para ele. Na 3ª colocação tivemos o Juraci Black, né, foi 4º colocado o Black e vencedor na Master, e também tivemos a vitória do Richard Oliveira na classe Light dessa categoria monomarca, garantindo o título por antecipação. Tivemos também corridas de várias classes, né? Vou
pegar aqui a Evo, vitória do André Veríssimo, que está em grande fase. O Oswaldo Duende foi muito bem, venceu na Stock, foi o segundo colocado na prova. O Alex Godoy venceu na Master e o Rafael Santos venceu na Light. Na 600 tivemos a vitória do Léo Tamburro, que com esse resultado garantiu antecipadamente o título na Super Sport 600. Na 400 a vitória foi do Felipe Gonçalves e na escola vitória do Danilo Brum. E tivemos também a Junior Cup, que é aquela categoria monomarca para motos Honda CG 160, e a vitória foi do Guilherme Foguetinho, também num ataque final ali, vencendo por centésimos de segundo o atual campeão João Teixeira, que segue na frente no campeonato. Nessa categoria, né, a categoria de entrada do Superbike Brasil, tivemos a participação inaugural da Alice Matos, né, uma piloto que vem se destacando, está começando, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ela, sempre muito graciosa. Roda aí, Gabriel, roda a Alicinha. Mundo Moto aqui no Autódromo Internacional Raul Boesel, em Curitiba, em Pinhais, no Paraná, conversando com a mais jovem estreante na moto velocidade brasileira, Alice Matos. Alice, como é que é essa emoção de aliar numa competição grande como é o Superbike Brasil para você? É muito legal, é um momento muito especial. Assim, é uma coisa que eu desde o início nunca imaginava que iria acontecer, então vai ser bem divertido. Mas que idade você tem e como é que você começou no motociclismo? Eu tenho 9 anos e eu comecei tudo começou aqui, quando eu vim assistir as corridas com meu pai, e aí depois ele viu que eu tinha Junior Cup, que é uma categoria para criança. Então ele já conversou com alguns pais e teve a ideia de comprar minha primeira moto e assim eu fui começando a andar. Mas seu pai é motociclista e você puxou essa paixão da família. E os primeiros passos você achou muito difícil? Você já vinha da bicicleta, já vinha do ciclismo? Como é que você se adaptou ao motor? Assim, eu já andava de moto com meu pai, mas só na garupa quando ele me levava pra escola, mas era só na garupa. E assim, eu comecei com uma moto bem simples, aquela moto que é acelerar e frear. O papai foi me ajudando, porque da minha primeira vez eu acabei batendo e fiquei com um pouco de medo, mas depois eu fui começando a andar e assim foi ficando mais fácil. Pois é, e você anda também de minimoto, né, em kartódromos. É uma sensação muito diferente de você andar numa pista grande, numa competição de grande porte como essa. Essa mudança para você, você ficou preocupada, você ficou feliz, você ficou satisfeita, como foi? Eu fiquei bem feliz e bem satisfeita. É bem diferente, claro, que a pista que eu ando já tá ficando um pouco pequena, mas aí com essa pista grande fica muito melhor e é muito mais legal, bem divertido, dá para acelerar bastante. E você com essa moto aqui, a Honda CG 160, você consegue colocar o pé no chão? Como é que é a partida de parado para você? Eu não consigo, eu faço que nem eu faço na R3, que eu ando com o meu pai. Ele me pega de frente e depois me pega atrás pra me largar. Pois é, essa gracinha de menina é um exemplo para todos os jovens que querem começar a competir, que gostam de andar de moto e podem andar com relativa segurança num circuito fechado. Que conselho você daria para as crianças, para os meninos e meninas que querem se aproximar do motociclismo? Assim, eu tenho que falar que é um esporte bem divertido, assim, depois que você faz isso, você não para mais, é muito bom. E o conselho que eu ia dar é, em primeiro lugar, foque também no que tem que fazer, mas se divirtam. Se você não gosta disso, não tem como você fazer. Procura outra coisa, né? Mas você gosta e muito, né? Sim, é bastante divertido. Mas boa sorte para você, não só hoje, mas em todos os dias, que você tenha uma carreira longa, divertida e que você alcance todos os seus objetivos. Muito obrigada, Fausto, e acelera forte, gente. Vamos lá. Obrigado, Alice, e parabéns pela 8ª colocação na corrida. O Superbike Brasil segue no dia 8 de dezembro com a inauguração do Autódromo de Potenza, lá em Lima Duarte, perto de Juiz de Fora, interior das Minas Gerais. Sem dúvida uma grande notícia, né? Autódromos novos no Brasil. E ali perto, no domingo passado, em Cascavel, tivemos a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, que tem entre as classes em disputa a Yamaha R3 Cup.
Então tivemos uma grande corrida, 2 grandes corridas, mais de 30 pilotos no grid. A vitória no sábado foi do Renan Fui e no domingo vitória do Mário Salles, piloto de 12 anos, né? Grandes pegas, grandes disputas em 2 corridas por etapa, foram 8 etapas, 8 vencedores diferentes na Yamaha R3 Cup, mostrando aí um grau de uma intensidade imensa, e a grande final será no dia 13 de dezembro no Autódromo Internacional de Goiânia. O Humberto Turquinho lidera o campeonato na classe Cup e o Michel Veludo na classe Pro. Boa sorte para eles. E também tivemos esse fim de semana em Apiaí, interior de São Paulo, a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. 2 vitórias lusitanas no mesmo domingo em que o Miguel Oliveira ganhou na MotoGP em Portugal. Tivemos vitória do Paulo Alberto na MX1 e vitória do Paulo Alberto, também português, na MX Elite. O Paulo lidera o campeonato pela equipe Yamaha. Na MX2, vitória do Lucas Dunca da Honda, que lidera o campeonato nessa categoria. E na MX3, o experiente Roosevelt Assunção venceu e está na frente do campeonato, que prossegue lá mesmo em Apiaí no próximo final de semana. E agora, falando em motocross, temos uma notícia triste, né? Tristíssima, né? A perda do Hugo Hertal, piloto aqui de Bom Jardim, aqui perto de Nova Friburgo, uma família tradicional do motocross. O Hugo, infelizmente, sofreu um acidente fatal numa prova regional no interior aqui do Rio de Janeiro. E é claro que é uma notícia de todo lamentável por quem se tratar, da forma como aconteceu. A gente não tem grandes detalhes em relação a isso, mas não adianta, né? A gente sabe, nós sabemos que a motocicleta é um veículo que tem uma certa dose de perigo, né, nas ruas e nas pistas. Então, cabe a nós, né, pilotos, motociclistas, organizadores, órgãos de trânsito, federações, minorar isso, fazer alguma coisa para aperfeiçoar esse problema, porque é um efeito colateral, né, e cabe a cada um se conduzir da melhor maneira possível preventivamente para que a gente tenha mais momentos felizes e, sobretudo, muito menos momentos infelizes. Estamos com uma fase aí de perdas lamentáveis de grandes pilotos, de grandes atletas do motociclismo. Então fica aí essa homenagem, uma pseudo-homenagem, uma lembrança do Hugo Hertal, e que a gente possa ter realmente os controles aperfeiçoados para que esse tipo de acontecimento não volte a ocorrer, nem na rua, nem na pista, seja ela de terra, de asfalto, no rally, no enduro, no motocross, no deslocamento urbano, nas múltiplas facetas do motociclismo que diariamente são executadas por aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas especialmente aqui no Brasil. A gente precisa melhorar, vamos dar o que nós tivermos de melhor no nosso esforço para que isso não volte a acontecer. O Mundo Moto volta nesta sexta-feira. Aquele abraço, até lá!